uma opção estratégica do mercado publicitário de que, sim, está fazendo propaganda para mudar esses conceitos. E, conceitualmente, entender que aqui é uma discussão entre profissionais e amadores. Então, tem aqueles que defendem o mercado, porque vivem disso, e aqueles que defendem o interesse público, porque acreditam também nos seus ideais. Qual o meu papel aqui nessa história? Então, eu e os procuradores, doutor Aurélio e doutor Marcelo, somos servidores públicos federais, né? A gente tem esse papel de ajudar o legislativo e a sociedade a entender melhor todas as problemáticas que nos envolvem. O que eu preparei aqui para essa audiência? Uma sistematização do que na comunicação a gente discute desse ponto da publicidade para a criança. A comunicação é interdisciplinaridade. Então, a gente pega emprestado questões da psicologia, da sociologia, da saúde, do direito, da filosofia, da economia política. E eu vou tentar aqui, nesse tempo, dar uma visão ampla sobre esse tema, mas que posso subsidiar a comissão com vários textos e artigos que a gente vem discutindo já há muitos anos sobre isso. E eu dividi essa apresentação em 3 partes. Uma falando das ações e das estratégias da publicidade, nesse quesito específico da publicidade para criança. Depois, dando alguns casos de como acontece, essa discussão já avançou em outros países, num exercício de direito comparado, mas de forma alguma leviano, como já foi citado aqui nessa mesa, de querer tratar o Brasil como outros países. Né? Que bom que o Brasil pudesse ser como outros países em alguns pontos e a gente pudesse avançar nisso. E, para finalizar, o conflito que existe, os interesses que estão aqui em jogo. Então, por favor, só o modelo inicial, eu vou passar rapidamente, essa transparência vai estar à disposição também da comissão e, para quem estiver interessado, a gente pode passar, por favor. Pode passar direto esse gráfico todo, que eu vou mostrar para você. Esse é como é pensado o processo da publicidade para a criança. Então, da decisão de ver TV, a mensagem publicitária, a recepção, a cognição, o comportamento... Pode parar, volta aí. O comportamento que gera essa publicidade. E ali estão os atores sociais envolvidos nessa problemática. Então, a gente tem os pais, tem os colegas, que a sociologia diz que são muito importantes também, tem a autorregulamentação, tem a defesa do consumidor específico e tem as políticas públicas. Esse debate aqui específico é sobre políticas públicas, já que a gente está tratando sobre um aperfeiçoamento do Código de Defesa do Consumidor. A gente poderia fazer um outro seminário inteirinho sobre o papel dos pais, sobre o papel dos amigos, sobre a autorregulamentação e a defesa do consumidor. Mas aqui a gente vai falar sobre políticas públicas. Por favor. O fato é que, no Brasil, não há uma regulamentação específica. Quer dizer, há normas específicas, mas não há aplicação dessa regulamentação, exceto em 2 pontos que a gente tem muito claro, por favor, que estão dentro do Código de Defesa do Consumidor e a regulamentação de publicidade de bebida alcoólica, cigarro, que é lá de 96. Então, são as 2 únicas leis específicas que tratam do setor, tratando da criança. Na de bebida e de tabaco, fala da publicidade, sim, tabaco eliminando completamente, e a gente viu os avanços que isso trouxe para a área da saúde, desde a eliminação da publicidade de cigarro. Da bebida alcoólica, infelizmente, a gente tem lá, nessa lei, um parágrafozinho nefasto que trata a bebida alcoólica como acima de 13 graus Gay-Lussac. Isso é um absurdo. Nenhum médico, nenhuma sociedade sustenta que bebida alcoólica é acima de 13 graus Gay-Lussac. O Ministério da Saúde classifica como 0,5 Gay-Lussac. Mas a gente tem uma regulamentação que diz, para a publicidade, bebida alcoólica é acima de 13 graus Gay-Lussac. Por favor. E no Código de Defesa do Consumidor tem 2 artigos que eu acho que são principais aqui nessa discussão. A gente está concentrando muito no 37, mas anteriormente tem o 36, que a Isabela já falou aqui sobre a questão do que é comumente chamado de merchandising. O merchandising é proibido pela nossa legislação, já que toda publicidade tem que ser fácil e imediatamente identificável. O merchandising não é.
E a questão da publicidade abusiva, que se aproveita do eficiente julgamento de experiência da criança. Se fôssemos levar ao pé da letra o que está na... Não deveria haver nenhum tipo de merchandising, e aí quando surge uma entidade que fala, não, mas agora nós vamos fazer uma norma dizendo que estamos cumprindo a lei. Peraí, mas tem que fazer uma norma para dizer que vai cumprir a lei? A lei é a lei. E a questão do 37, quando fala que criança, e isso está mais do que estudado e confirmado, e o legislador lá em 1990, quando pensou isso, pensou em criança como sendo objeto de proteção. Por favor. O mercado pensa a criança de 3 formas. Como mercado primário, pode passar, tem um outro. De influência direta para os pais e de futuro. Então, sempre as campanhas são pensadas dessa forma. Para a compra imediata, com aquela mesada que a criança tem, a influência, que é o que mais pesa, e o futuro fidelizando a marca. Então, por favor, passa o outro slide. Tem alguns exemplos aqui do que é estudado e chamado de efeito amolação, que é o neg factor, e aí vocês que têm filhos, sobrinhos, tal, já certamente já ouviram algumas dessas frases. Volta o... Né, já vivenciaram isso e sabem muito bem como é que funciona, e tudo isso motivado por aquele segundo fator ali da estratégia de publicidade. Por favor. Também há estudos, isso daí é um estudo de mercado, mostrando como que a Nickelodeon, que encomenda essa pesquisa, para dizer como que os publicitários devem atuar e onde que as crianças têm mais preferência e atenção às questões de publicidade. Então, produto médico e seguro-saúde tem baixa influência e as crianças não elegem a marca. Mas aqueles outros produtos lá, exatamente naquela ordem, as crianças têm uma influência muito grande. Por favor. Alguns resultados dessas estratégias, né? Campanhas de banco voltadas para a criança, campanhas de automóvel voltadas para a criança, quando não seria um público específico para a criança, mas é pensando na influência com os pais. Por favor. Esse daí é uma campanha lá da Citroën, muito grande, né? Você podia comprar no Citroën, ganhava uma viagem para Paris, Londres ou para Disney. Vocês acham que as crianças queriam ir para onde? Por favor. Isso é um material promocional da Citroën para o mercado também, dizendo como atingir, colocando o DVD dentro do carro. Mais um, por favor. E algumas estratégias também que o mercado faz de se associar. No caso aqui, eu peguei um exemplo de um prêmio que a Coca-Cola oferece para pesquisadores na área de nutrição e saúde. É um prêmio de R$100 mil, e aqui tem o caso em parceria com entidades ligadas ao setor, a Abeso e tal. E, por exemplo, a McDonald's faz isso também na questão do câncer, com a Fundação Ronald McDonald. Isso são estratégias de mercado, de estar presente, mas sempre participando das discussões. Por favor. Esse é o principal pesquisador na área, e peguei 2 frases muito usadas dele, que trata dessa questão da criança, que antes dos 12 anos ela já é um consumidor. E já é pensado como consumidor pelo mercado dessa forma. E aí existem uma série de estratégias de neuromarketing que trabalham com crianças, e isso é oferecido para o mercado publicitário, e trabalham com crianças para ver como que a criança olha para a televisão, como que olha para a tela do computador. E aí, senadores, tem um ponto também que parece que o foco aqui está rumando muito para a questão da televisão dita aberta. Mas a internet está sendo hoje o grande foco da publicidade direcionada à criança. Então, teria que, de alguma forma, também a gente trabalhar isso e contemplar no Código de Defesa do Consumidor. Por favor. Então, isso de que a gente está caminhando para uma sociedade do conhecimento, com todo o acesso possível, não. A gente está caminhando para uma sociedade do consumo. Por favor. Esse ponto também de que o mercado pretende formar consumidores conscientes, consumidor consciente é muito diferente de ter cidadão consciente. E isso tem que ser levado em conta se a gente está pensando no interesse público. Por favor. Algumas soluções que surgiram, e isso pegando o modelo de outros países, essa participação da sociedade, a participação da academia, a participação do governo nessa autorregulamentação participativa. Então, os vários exemplos de modelo de autorregulação que existe nos países mais adiantados não são totalmente independentes e autônomos, como se pretende manter aqui no Brasil.
são com o acompanhamento de instâncias do Estado. Aqui, no caso, por favor. Só um exemplo, a gente tem Conselho de Comunicação Social aqui no Senado, que poderia estar acompanhando essas ações. A gente tem a possibilidade de conselhos de comunicação para acompanhar essas ações, que não fique somente na mão do mercado. É quase como um tribunal de exceção, onde os próprios militares julgam os militares, ou como alguns países que não reconhecem entidades internacionais para julgar seus militares, sem a participação da sociedade, do Estado, do consumidor, enfim, ser um grupo muito fechado, um clube que trate disso. E aí eu trago aqui, eu vou deixar isso, pode passar rápido, são alguns exemplos de como a Comunidade Europeia trata, na Bélgica, Dinamarca, França, na Irlanda. Então, não é só países nórdicos que têm essa preocupação, mas eu peguei pequenos trechos de regulamentação em todos esses países, que tratam especificamente desse ponto. Ali eu botei aquele 1874, porque há uma coisa interessante, que o Parlamento Britânico, pela primeira vez, regulamentou a publicidade para a criança em 1874, quando falou que não deveria se vender produtos ou incentivar crianças, isso era para aquelas pessoas que ficavam nas portas das lojas, para forçar crianças a comprar e se endividar. Então, a Inglaterra já está bem adiante nisso, por favor. Na Austrália também tem uma regulamentação bem avançada e coparticipativa, por favor. O Canadá, onde eu conheço mais especificamente, eu fiz meu doutorado no Canadá, eu sou pesquisador em pós-doutorado no Canadá também, especificamente questão de políticas públicas de comunicação. Tem uma regulamentação muito interessante, também coparticipativa, por favor. E tem um caso específico da província do Quebec, que proíbe completamente publicidade para crianças até 12 anos. Nos Estados Unidos também tem uma série de regulamentações, mas nos Estados Unidos tem peculiaridades que são de cada estado, às vezes cada município estabelece normas específicas. Então, algumas mais amplas, essas daí são nacionais. Tem a ONU também coloca a questão da proteção da criança. E a contestação, que é o cerne dessa questão aqui, é esse discurso escudo de que qualquer tema que venha a ser debatido sobre regulação da mídia é censura. Não tem nada a ver com censura, tem a ver com interesse público. Criaram essa expressão, essa tal de liberdade de expressão comercial, que não tem nenhum texto legal do Brasil sobre isso, mas vários advogados vêm usando isso como se fosse corrente. Essas promessas de autorregulação e os tais prejuízos para o mercado. E eu vou me concentrar no último só, senador, se me permite, só nesse último ponto, que é algo que em geral, a sociedade não conhece. Então, e aqui foi falado, não, se não tiver publicidade, a lógica não tá bom aí. Esses daí são dados do ano passado, mas talvez se alguém da mesa quiser me atualizar, da inserção de 30 segundos na principal emissora do país. Então, se você quiser colocar um comercial de 30 segundos no Jornal Nacional, você vai pagar R$ 478 mil. Então, para botar uma publicidade do Danoninho, do brinquedo, o que seja, do McDonald's, da Coca-Cola, esse é o valor de uma inserção. Não é de uma campanha inteira, não. Uma inserção, passar uma vez só e nunca mais. E o que isso gera no mercado? Por favor, a próxima. Isso são dados do Ibope, onde a gente tem, em 2012, houve 94 bilhões de reais, isso mesmo, vocês ouviram, não são milhões, são 94 bilhões de reais foram gastos no Brasil em veiculação, não em produção, em veiculação publicitária. Isso teve um aumento em relação a 2011, senadores, de 7,5%. Representa 2,3% do PIB. E aí eu peguei dois casos específicos que talvez tivesse mais ligação com a questão do consumidor aqui, que está mais tocando ao cerne dessa questão. Publicidade de alimentos. Todas as publicidades de alimentos reunidas representa 3,3% deste mercado. Publicidade de brinquedo, 0,8%. Então, se fosse adotado isso, como alguns acreditam, que seja o banimento completo da publicidade de brinquedo, não iria quebrar nenhuma emissora de televisão, nenhuma agência de publicidade, nenhuma fábrica de brinquedo. Se fosse banido também a publicidade de alimentos, também não. Isso daí está dentro da margem de lucro que eles têm, se compensa.
a publicidade de cigarro representou uma perda muito maior e não quebrou nenhuma emissora de televisão, nenhuma agência de publicidade, sequer fabricantes de cigarro. Então, o que não está sendo proposto aqui é a questão do banimento da publicidade, mas sim a questão de não direcionar a publicidade para crianças. Que tenha publicidade de brinquedo, mas que seja regulamentada como que vai ser essa publicidade, como é nos outros países. Até em horário, em programa específico, e a publicidade de alimento, se é alimento que causa obesidade, é alimento que causa males à saúde também, como a Anvisa já tentou fazer. E para concluir, por favor, o que está em jogo nessa questão, e aí os senadores, como os nossos representantes, têm esse papel de interpretar esse controle social ou um completo estado de anomia, quer dizer, a terra do bang-bang, onde quem tem o revólver maior fala mais alto, o interesse privado e o interesse público, e um estado de corporocracia, onde as empresas determinam o que vai ser feito para a sociedade, ou um estado democrático, como a gente acredita ser melhor. Então, acho que eram essas contribuições que eu poderia dar a esse debate. Obrigado, senadores. Muito obrigado, doutor Edgar Rebouças. Os seus subsídios foram importantíssimos. Acredito que o relator, depois, nas suas considerações, o fará. Passo em seguida a palavra para a senhora Maria Edna de Mello, diretora da Associação Brasileira para Estudo de Obesidade e da Síndrome Metabólica, a ABESO. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao convite para compartilharmos as nossas ideias aqui nessa comissão. Então, todo mundo que falou fala de um ângulo relativamente bem individual, e acho que isso é importante para que no final se tenha um conjunto de ideias adequado. Eu vou falar muito direcionado entre na relação entre a obesidade e a publicidade ou a propaganda, né? A obesidade ela é uma doença, ponto, né? E isso é muito importante, né, que a sociedade, que muitos profissionais, até mesmo muitos profissionais de saúde não reconhecem a obesidade como doença. E eu sempre, quando vou falar em qualquer local, eu gosto de salientar este detalhe. A obesidade ela é uma doença e ela leva ao desenvolvimento de várias outras doenças associadas, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, e que vão implicar numa maior morbimortalidade a longo prazo. Uma criança obesa, ela tem uma chance enorme de ser um adulto obeso, né? E todas aquelas doenças que apareciam nos adultos e levavam 20, 30 anos para culminar com um infarto ou um acidente vascular encefálico, né? Esses desfechos, eles vão tender a se apresentar muito mais precocemente nas nossas futuras gerações, né? O que leva à obesidade? A obesidade é uma doença multifatorial, onde a genética ela tem um componente importante e o outro componente é o ambiente. Lembrando que, com os estudos mais avançados da genética atualmente, o ambiente ele influencia diretamente na genética, né, que são os novos estudos de epigenética. E a obesidade ela apresenta uma prevalência crescente no mundo e no Brasil também. Então, no Brasil, de 2 pessoas, uma está acima do peso, né? Das crianças, dependendo da faixa etária, né, a Isabela já colocou, praticamente 2 de 5 crianças estão acima do peso, né? E isso, né, nessa faixa etária, nos últimos 30 anos, esse crescimento foi de 300%. Então, a gente está diante de um problema de saúde pública, né, e que nós, como entidade, como organização profissional, a gente tem uma preocupação direta com esses dados, né? A influência do ambiente, ela vem de onde? Ela vem da diminuição da atividade física, porque N motivos a gente não tem não tem segurança, não tem disponibilidade para fazer de espaços para fazer atividade física, e ela vem do aumento da ingestão calórica. Não existe ninguém que ganhe peso sem comer mais do que o que gasta, né? Então, o aumento da ingestão dos alimentos hipercalóricos
né, é o que veio acontecendo nos últimos anos em associação, né, com essa diminuição da atividade física. Os alimentos hipercalóricos, eles têm baixo custo, eles são mais baratos, né? No supermercado, se você for comprar um alimento, seja bebida ou seja qualquer alimento sólido, o alimento com menor conteúdo de calorias ou mais saudável, ele vai ter um valor mais caro, né? E um dos maiores problemas não é só o preço, é que eles são gostosos, né? A gordura, ela é responsável por dar a palatabilidade do alimento, né? Então, isso acaba confluindo para o desenvolvimento da obesidade, né? Com relação às crianças, a gente sabe, qualquer pessoa sabe, né, que criança ela é altamente influenciável. A criança ela faz por imitação, né? E as propagandas de alimentos, né, com alto teor de sódio, gordura e sal, né? Existem estudos, eu tive o cuidado de fazer alguns levantamentos bibliográficos, porque quando eu vou falar de um assunto, é bom sempre tentar ver as duas formas. Eu confesso para vocês que eu não fui ver muito de legislação, porque eu acabaria me perdendo muito. Mas a propaganda, né, desses alimentos, a exposição de criança a esses alimentos está diretamente relacionada a uma maior corpulência dessas crianças, né? E aí é aquela questão, né, banir, né, uma publicidade direcionada para crianças de pré-escolar, principalmente, não é retirar direito, né? Eu acho que isso é proteger. Então, da mesma forma que os estudos mostram que as crianças, né, expostas a um maior conteúdo, né, de propaganda, né, se elas são retiradas dessa exposição, elas tendem a diminuir o IMC, né? Ou seja, não que a propaganda vá ser a única culpada pela obesidade, pela prevalência atual de obesidade, mas ela contribui. E diante da situação alarmante da incidência de obesidade e da precária situação do sistema de saúde no país, então acho que vale a pena a gente pensar muito quando for deliberar qualquer lei, qualquer ideia, né? E isso, assim, o que acontece? A publicidade, ela influencia não somente criança, né? Ela influencia adulto também. E o que as pessoas veem na televisão, né, independente de ser comercial ou ser notícia ou ser jornal, elas têm aquilo como verdade. E o conceito do que é alimentação saudável, né, muitas vezes não é muito bem definido na cabeça de uma mãe, ou de um pai, ou de uma tia, ou de uma avó, né? Então, a formação da ideia do que é o consumo saudável, ou seja, todo mundo sabe o que tem e o que não tem que comer, isso é bem relativo quando a gente vai ver paciente por paciente, né? Então, a formação da ideia não vai somente na cabecinha da criança, mas também dos próprios pais. Em alguns números, né, por exemplo, estudos mostram que um aumento de 25 minutos de exposição por semana de publicidade, né, aumenta em 1,4% a ingestão de calorias. 1,4% não é nada, mas a gente tem estudos que mostram que se a pessoa comer uma maçã por dia durante um ano, né, no final de um ano ela vai ter em média 4 quilos a mais. Uma maçã tem 70 calorias, mas se é todo dia, aí a gente vai somando, né? Alguns estudos, né, de predição, porque assim, como que vai avaliar, né? Como que você vai dizer o quanto que a publicidade ela influencia positivo ou negativamente, né? Então, é muito complexo, porque é difícil você retratar, é difícil você analisar o que se passa no dia a dia de uma casa, né? E quando você vai fazer estudo, então tudo fica ainda mais deformado. Então, não são estudos que são muito fáceis de fazer, né? Mas alguns estudos fazendo uma projeção do que acontece quando se bane, né, a publicidade infantil nos horários de programas infantis, né, leva a uma diminuição que a Isabela já falou também, da prevalência de obesidade. No mesmo estudo, eles mostram que
de cada 7, né, indivíduos deixam de ser obesos, né? E na outra análise, 1 em cada 3 deixa de ser obeso. Então, esse impacto ele não vai ser um 7, não vai ser um de 3, mas vai ser algo intermediário, vai ter uma influência. E outro dado importante é que quando as crianças são inativas, mas elas são inativas de frente para um computador, né, que não estão expostas aos comerciais e também não estão expostas aos lanches, porque muitas vezes quando elas estão assistindo televisão, elas estão comendo, né, elas têm um peso menor, né? Ou seja, não é só a inatividade, mas o estímulo ele acaba interferindo. A influência, né, acho que já foi falado aqui, a influência da publicidade, ela é óbvia. Se não fosse óbvia, não existiriam os comerciais, né? Esse é o objetivo, é influenciar para aumentar o consumo, né? E qual que seria essa dose, né? O quanto que dá para retirar ou que dá para regulamentar, né? Então não tem uma dose, porque esse número não é os dados não são muito fáceis de se somar. Mas uma criança que está em formação, que ela não tem condições de discernir, e aqui eu quero salientar a importância da família. A família, né, para com as crianças, ela tem a obrigação de formar, né, de fornecer a informação. Eu acho que o fornecimento de informação pela família, que é responsável pela criança, é muito mais importante do que o fornecimento de informação pela mídia, né? Porque a gente atravessa hoje uma crise institucional familiar, onde a inversão de valores entre pai e filho é completamente deturpada. Eu acho que pai é pai, mãe é mãe e filho é filho, e a hierarquia deve ser cumprida. No levantamento inglês, né, eles já desde 2007 que eles baniram a publicidade voltada para a criança nos horários de programas infantis, né? O que eles viram? Uma das análises mostrou que realmente teve uma diminuição da exposição, mas teve um outro estudo pelo pessoal da Universidade de Newcastle que mostrou que não houve uma diminuição. Por quê? Porque a criança ela não assiste televisão somente no horário infantil. Então, o problema é muito mais complexo do que olhar somente para o horário que vai passar aquele desenho ou aquele programa infantil. Então, chama a atenção que elas assistem televisão nos outros horários, onde ocorre a exposição desse tipo de alimento, né? Outros canais, né, a maioria dos sites da indústria, eu já estou terminando, a maioria dos sites da indústria, eles têm links para redes sociais, né, e isso hoje eu acho que deve fazer parte também, né, do documento, né, o que vem pela frente, que não adianta também fazer uma regulamentação para um pontinho, e se hoje a gente vive num mundo que é absolutamente globalizado, né? Então, assim, nós da ABESO, né, nós não apoiamos, né, nós somos contra a manutenção da publicidade infantil voltada para a criança, especialmente no horário onde a criança está exposta, né? E isso é de comum acordo, né, ou em concordância com que a Academia Americana de Pediatria e a IOTF, que é a Força Tarefa Internacional para a Obesidade, né? E no princípio de Sydney, que foi publicado em 2008, feito pela IOTF, né, a base do documento foi feito com a ideia de que a criança ela tem direito a uma alimentação saudável. Então, antes de qualquer ponto, a gente tem que pensar no direito que ela tem, né? Acho que era isso que eu tinha para falar. Queria agradecer. Muito obrigado, senhora Mariette Inácio de Mello, pelas suas considerações e dados aqui apresentados. Em seguida, passo a palavra para o nosso nobre relator, Ricardo Ferraço, senador Ricardo Ferraço,
para fazer as suas considerações. Senhor presidente, a primeira consideração é de agradecimento aos nossos convidados, profissionais, cada um ao seu jeito e à sua forma, trazem a esta comissão o volume de informações, é um volume de informações muito importante, muito relevante, mas eu quero crer que a esse momento a certeza de que foi um acerto, de que é um acerto estarmos tratando desses dois temas, o tema da publicidade infantil e o tema do consumo sustentável. São temas complementares da maior relevância para uma sociedade que precisamos estar construindo. As perguntas e as reflexões são muitas, eu sinceramente não sei nem como fazê-las, dado o avançar da hora, já são quase 1h30, 2 horas abre a nossa sessão deliberativa, mas eu vou me reportar a cada uma das senhoras e dos senhores que trouxeram aqui as suas contribuições, porque esta é a nossa última audiência pública tratando do tema. Já fizemos anteriormente 4, essa é a 5ª. Eu agora vou ter que, enfim, trabalhar a conclusão e a redação do meu parecer, que eu pretendo apresentar até o final do mês de maio à Comissão de Senadores. Mas saio desta reunião, senhor presidente, absolutamente convencido do acerto de relacionarmos esse tema, considerando que a comissão de juristas que trabalhou a modernização, o aperfeiçoamento, a adequação do Código de Defesa do Consumidor não o fez. Tratou de ação coletiva, tratou de comércio eletrônico, tratou de superendividamento. E nós incorporamos não apenas o tema desta sessão, que é o tema relacionado à publicidade infantil, mais consumo sustentável, assim como o tema que foi tratado anteriormente, que está relacionado ao fortalecimento dos nossos PROCONs, como forma de darmos aos nossos PROCONs uma ainda maior eficiência. De modo, senhor presidente, que para não cansá-los, eu vou adotar como critério, se os nossos convidados e convidadas nos derem licença e permissão, para contatos que farei diretamente, tendo em vista as muitas contribuições, algumas eu pude anotar. O nosso procurador do Estado de São Paulo, doutor Marcelo, elencou 10 pontos, 10 sugestões com propostas objetivas relacionada a consumo sustentável. Eu não sei se Vossa Senhoria trouxe alguma coisa formal, mas eu vou pedir aqui a nossa assessoria, o Leonardo e a Caliana, para que a gente possa ficar com o acesso dos nossos convidados, para que a gente possa fazer esse direcionamento e possa, dessa forma, sistematizar. De modo, senhor presidente, que eu vou ficar por aqui. Não é? Mas agradeço muito as contribuições, foi uma audiência pública enriquecedora, com informações, com contraditórios. A única certeza que eu tenho, senhor presidente, a essa altura, é que nós precisamos incluir esses dois temas nesse debate. Nós não temos o direito de não incluirmos o tema da publicidade infantil e o tema do consumo sustentável, no momento em que o Senado concentra a sua energia para oferecer ao país uma legislação que possa atender a sua adequação. E, evidentemente, nós precisaremos ter muito equilíbrio, precisamos ter muito tato, mas isso não implica em que não sejamos ousados em propor ao país uma legislação, como nós pudemos observar aqui no direito comparado, não é? Eu também não quero submeter o país
as regras de outras sociedades, mas eu quero crer que existem coisas que podem e devem ser observadas. Se isso representar para o nosso sistema de consumo ganhos para o conjunto. De modo que eu agradeço muitíssimo a contribuição, agradeço muito mesmo, de coração. São informações valiosíssimas que nós pudemos ter aqui, de todos os atores aqui, as entidades que se fizeram representar aqui nessa reunião. Isso vai ser muito valioso na conclusão do meu relatório. E o procedimento que nós estaremos adotando é de, em algum momento, inclusive, submeter esse nosso relatório ao nosso site aqui do Senado, para que ele possa estar sob consulta pública e para que nessa fase final nós possamos receber ainda contribuições e sugestões, até porque o nosso papel aqui é um papel de representante da população, representante de mandatos que não são propriedade particular de nenhum de nós individualmente. Então, nós estaremos submetendo esse nosso relatório para que as entidades, para que as organizações não governamentais, enfim, para que o governo, o Poder Executivo, enfim, para que todos que têm compromisso e estão comprometidos com o tema do consumerismo no Brasil, vis-à-vis, inclusive, com essas novas variáveis, possam observar e possam dar suas contribuições. De modo que eu agradeço muito, do fundo do meu coração, a vinda aqui de Vossas Senhorias para nos ajudar nesse trabalho que nós julgamos um trabalho muito importante. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Ferraço. Em nome do presidente Rodrigo Hollenberg e do senador Ricardo Ferraço, relator dessa comissão temporária criada com o objetivo de fazer alteração no Código de Defesa do Consumidor após 23 anos. E aqui eu abro um parêntese para elogiar a escolha desse relator, que é uma pessoa equilibrada, de muito bom senso, e a escolha foi realmente muito oportuna. De maneira que eu quero agradecer aos senhores Alexandre Cruel Jobim, Ednei Inache, Maria Edna de Mello, Marcelo Gomes Sodré, Isabela Henriques, Aurélio Veiga Rios e Edgar Rebouças, pela grande contribuição que os senhores nos prestaram hoje. Os senhores são um embasamento para que essa comissão temporária, que tem como relator o Ricardo Ferraço, possa se embasar num relatório bastante equilibrado. Tenho certeza, eu tenho participado de algumas audiências, mas essa foi realmente muito importante. Esses dois temas jamais poderiam ficar excluídos dessa alteração no Código de Defesa do Consumidor. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e, mais uma vez, o nosso muito obrigado em nome do Senado. Obrigado. E declaro encerrada a presente audiência pública.